A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de profecia e de escatologia bíblica no seu lar. Eu quero mais uma vez agradecer por sua audiência, a você que acompanha a nossa programação pela TV ou pela internet. Que Deus te abençoe, que as bênçãos do Senhor Jesus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. E hoje nós contamos mais uma vez com a presença, a participação do professor Saulo Soares, ele que é teólogo, ele que é escritor e professor da nossa querida STADEB. Professor Saulo Soares, seja muito bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Obrigado, professor Givanildo. O prazer é sempre nosso de fazer parte de um programa tão maravilhoso. Lembrando que o nosso professor Saulo Soares, além de ser um amigo de longas datas, ele é também professor do nosso seminário teológico. O professor Saulo leciona diversas disciplinas na STADEB. Se você deseja ter aula presencial com o professor Saulo, você pode se matricular na nossa STADEB. E o professor Saulo Soares também é escritor. Ele é autor de 3 obras, 3 livros que foram lançados pela editora Bereia. O primeiro é A Grande Tribulação, o Palco do Anticristo, onde o professor Saulo Soares vai explicar sobre esse evento escatológico, esse período da grande tribulação, e sobre este personagem que é o Anticristo. À luz da Bíblia, à luz das profecias, ele vai mostrar quem é, ou o que a Bíblia diz acerca desse personagem. A segunda obra, o segundo livro É Jesus de Nazaré o Messias. Inclusive é sobre este livro, sobre esta obra que nós estamos fazendo aqui uma série de entrevistas. Olha, nós ficamos maravilhados com o conteúdo profético, as profecias messiânicas que estão registradas na Bíblia Sagrada, não é? Principalmente no Antigo Testamento. E o professor Saulo Soares tem falado aqui com muita maestria, com muita propriedade acerca das profecias messiânicas, provando à luz da Bíblia que Jesus é o Messias esperado pelos judeus. Mas o professor Saulo Soares também é autor do livro Israel e a Igreja Ontem, Hoje e Amanhã. Nós gravamos mais de 20 programas sobre esta obra, este livro. Todos esses programas já estão disponíveis lá no YouTube, onde ele vai falar sobre a nação de Israel ontem, hoje e amanhã, e sobre a igreja ontem, hoje e amanhã também. Você pode ter acesso lá no YouTube. Professor Saulo Soares, é sempre bom recebê-lo, e eu faço questão de lhe lembrar isso, que a sua presença aqui enriquece o nosso programa. Nós temos recebido muitos elogios, muitos parabéns na nossa STADEB, não é? Sempre os irmãos parabenizam, elogiam o programa, também nas escalas de culto, quando estamos escalados. Sempre encontramos os irmãos. Olha, eu estava assistindo o senhor hoje, entrevistando o professor Saulo, e para nós é uma honra, é um prazer, é uma alegria recebê-lo aqui mais uma vez. Seja muito bem-vindo e saiba que a sua presença aqui é muito importante para nós. Obrigado, professor Givanildo. Estou sempre à disposição. Muito bem. Se você já adquiriu esta obra, você tem a oportunidade de estar com a sua Bíblia, com esta obra É Jesus de Nazaré o Messias, que é uma obra que serve não só para provar que Jesus é o Messias esperado pelos judeus, mas esta obra nos faz compreender melhor, ter uma compreensão mais detalhada acerca das profecias messiânicas. No programa anterior, por exemplo, eu fiquei maravilhado aqui entrevistando o professor Saulo, falando sobre o profeta semelhante a Moisés, e nós ficamos maravilhados com aquela entrevista, onde o professor Saulo, com muita maestria, mostra por que Jesus é aquele profeta semelhante a Moisés, porque Moisés é um tipo de Cristo. Hoje, nós vamos entrevistar o professor Saulo, baseado no capítulo de número 4, que fala sobre o ministério terreno de Jesus, que todos nós conhecemos. Eu não tenho dúvida disso, que você já conhece, já leu a Bíblia, já ouviu estudos, pregações acerca do ministério terreno de Jesus, que está registrado principalmente nos 4 evangelhos, né? Evangelhos escritos por Mateus, Marcos, Lucas e João, onde os 4 evangelistas descrevem detalhes sobre o ministério de Jesus, os seus ensinos, as suas pregações, os milagres que ele realizou. Agora, o que muita gente não sabe é que no Antigo Testamento nós encontramos profecias que dizem respeito a esse ministério do Messias. Então eu posso dizer que o ministério do Messias está registrado nos 4 evangelhos, porém, é bom lembrar isso, que existem
diversas profecias no Antigo Testamento que apontam para o ministério do Messias. Professor Saulo Soares, eu gostaria de saber quais são essas profecias, né, que falam sobre o ministério do Messias. Por que os profetas falaram, anunciaram acerca do ministério terreno do Messias? Muito bem. Olha, o termo ministério vem de ministro. E quando uma autoridade maior, por exemplo, um rei, um presidente, e aqui estamos falando de Deus, ele põe um ministro com ordem divina para operar aqui na terra, ele disponibiliza o que ele tem para o povo através desse ministro. Certo. É assim? Sim. Cura divina, o que for. Então, a Bíblia diz que Jesus de Nazaré, como ministro de Deus, exerceria seu ministério trazendo 3 bênçãos para a humanidade antes de morrer na cruz. A primeira mensagem, ou melhor, a primeira bênção era a pregação. E qual foi a pregação de Jesus? A pregação de Jesus é falar sobre ele no Antigo Testamento. Ele diz muitas vezes, Moisés falou sobre mim. Isso. É assim? Exato, é. Então, era a pregação. A nossa pregação, professor Givanildo, na época da graça, não é a pregação do Antigo Testamento. Sim. É por isso que a gente não escuta muito a pregação do ministério do Messias de Jesus no Antigo, realizado no Novo, porque a nossa pregação é a vida e a obra de Jesus. Uhum. Mas a pregação de Jesus era as mensagens do Antigo Testamento a respeito do Messias que viria. Inclusive o próprio Jesus chegou a dizer isso, né? Examinar as Escrituras, porque cuidaste nela a vida eterna. Jesus diz assim, que as Escrituras testificam dele, elas testificam de mim. Ou seja, o Antigo Testamento apontou muito, né? Falou muito acerca do Messias, né? E inclusive acerca do seu ministério. Sim. E quando, depois da pregação, veio o ensino, mas que tipo de ensino se ele já está pregando? É que quando, no programa passado, nós vimos sobre Moisés que deu a lei. Sim. Aí a Bíblia diz lá em João que a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade veio por Cristo. Isso. Então Cristo começou a ensinar. Ensinar o quê? Ensinar quem era o Pai. Ensinar quem era ele, ensinar quem era o Espírito, coisa que não acontecia no Antigo Testamento. Certo. Ele veio trazer essa coisa maravilhosa, esse algo maravilhoso, a respeito da Trindade, incluindo ele. Uhum. A respeito das coisas que aconteceu, a respeito das coisas que iriam acontecer, a respeito de sua morte, a respeito da obra que ele iria fazer. Chama-se ensino de Jesus. E o ensino de Jesus é tanto as coisas preditas no Antigo Testamento, como também as que iriam acontecer. Não é assim? Isso. Ele mesmo fala de sua morte. Uhum. E depois os milagres. Então Deus enviou Jesus para pregar, ensinar e operar milagres. Mas por que operar milagres? Porque os milagres testificariam que aquele homem chamado Jesus era o Messias do Antigo Testamento. Então, se a pregação era uma marca, o ensino era outra marca, mas os milagres ficariam gravados na mente das pessoas, como aquele homem era o Messias predito. Portanto, Jesus operou milagres para mostrar que ele era enviado de Deus. Muito bem, eu quero ler, professor, corroborando com o que o senhor falou, 2 versículos que estão registrados no Evangelho escrito por Mateus. O primeiro está em Mateus 4, 23. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada. Mateus 4, 23 diz assim: Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. Né? Ou seja, um resumo do que o senhor falou. Sim. Pregação, cura e ensino. E o outro, que é um termo bem semelhante, né, bem parecido, que está no capítulo de número 9 e o versículo de número 35 diz assim: e Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ou seja, os 3? Eu posso dizer que o ministério de Jesus foi dividido exatamente em pregação, ensino e cura, não é assim? Mas, professor,
nós vamos perceber que antes de Jesus iniciar o seu ministério, teve um precursor, não é que todos nós já conhecemos, João Batista, não é aquele que veio preparar o caminho do Senhor. E eu posso perceber, professor, o senhor menciona isso neste capítulo 4 do seu livro, que vários profetas falaram acerca de João Batista, não é? A voz do que clama no deserto, não é? O precursor do Messias. Eu gostaria que o senhor explicasse para mim, para nós, né, esse versículo que está no capítulo 40, versículo de número 3 de Isaías, que é uma profecia acerca de João Batista, né? Ou seja, antes de Jesus iniciar o seu ministério, veio um precursor. Capítulo 40, versículo 3 de Isaías diz: uma voz clama, no deserto preparem o caminho do Senhor, no ermo façam uma estrada reta para o nosso Deus. Como é que eu posso entender que essa é uma profecia sobre João Batista? Primeiramente, a gente tem que entender que a profecia, muitas vezes, tem uma mensagem imediata e outra mensagem imediata. Certo. Tá certo? Como a mensagem que Jesus falou sobre a invasão de Jerusalém, a destruição, que é algo relacionado àquela época, que joga também para o futuro. Isso, é uma profecia de dupla referência. Isto. Essa mensagem de Isaías 40 está falando da caminhada do povo num deserto espiritual. Aí está mostrando que é preciso o povo escutar a voz. Não está realmente falando de João Batista. Certo. Certo? Está falando que o povo que está no deserto espiritual, precisa ouvir a voz de Deus. Certo. É assim? Isso. Aí quando João Batista aparece, que pergunta: quem és tu? Aí ele diz: eu sou a voz que clama no deserto. Isso. Não é o deserto da Judéia. Não é? É o deserto espiritual, o deserto que o povo se esqueceu de Deus, o deserto que não tem a água refrescante, o deserto que não tem o maná. João Batista era a voz de Deus num deserto espiritual para Israel. Muito bem. Esse texto, professor, de Isaías, capítulo de número 35, versículos 4 a 6. Deixa eu ler esse texto para que o senhor explique para nós essa profecia, né? Muitas vezes nós lemos a profecia e temos uma certa dificuldade de compreender. O senhor vai nos ajudar a compreender. Isaías 35, versículos 4 a 6 diz assim: digam aos desalentados de coração, sejam fortes, não tenham medo. Eis aí está o Deus de vocês. A vingança vem, a retribuição de Deus. Ele vem para salvar vocês. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como as corças e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Essa profecia aqui diz respeito ao ministério de Jesus? Sim, é a marca do ministério. Sim. Nós sabemos, o senhor ensina sobre isso, que Isaías é chamado profeta messiânico. Isso. O evangelista do Antigo Testamento. A coisa é tão séria, tão maravilhosa são as profecias de Isaías, que ele praticamente, ele desencava, ele puxa as coisas do futuro para o ontem. Então, ele está dizendo aí que quando o Messias chegasse, arrebentaria água no ermo. Ermo é o deserto. Deserto não tem água, é o deserto espiritual. Voltando novamente ao assunto, Isaías está dizendo: olha, num Israel com sequidão espiritual, num Israel onde tem muitas pessoas aleijadas ou defeituosas espiritualmente, onde há muitas pessoas presas nos seus pecados, ou seja, israelita, filho de Abraão, mas vivendo uma vida pecaminosa, este ser que virá, ele fará tudo isso espiritualmente e também fisicamente. Além de ele trazer uma cura espiritual para as pessoas que tivessem qualquer defeito espiritual, ele traria também a cura para o corpo físico. Isso. Mostrando que o Jesus, o Messias que viria, não seria apenas um Deus de cura espiritual. O Messias que viria era um Senhor ungido para operar milagres, para que as pessoas, além dos defeitos físicos e espirituais, como incredulidade, como hipocrisia e todo tipo de pecado, ele
com as suas palavras, trouxesse. E para provar que o que ele falava era verdade, ele faria milagres físicos. Cegos iriam ver, mudos iriam falar, coxos iriam andar. É isso que ele está dizendo. E esta era uma das marcas do ministério do Messias, que já falamos em outros programas. Quando João Batista manda 2 dos seus discípulos perguntar a Jesus: és tu aquele que haveria de vir ou a gente espera outro? Aí Jesus fez um monte de milagres, incluindo esses milagres preditos aí. Sim. Aí ele chama os 2 discípulos de João e diz a ele: e dizei a João o que vistes e ouvistes. Ou seja, diga a João que eu sou o Messias. Exato, porque aqueles sinais que ele estava realizando comprovavam isso, né? Comprovavam isso. Inclusive, era isso que Jesus esperava da classe religiosa de Israel. Que eles que têm as escrituras nas mãos, né? Deveriam olhar para as profecias messiânicas e olhar para a vida de Cristo e poderia identificar que Jesus era o Messias. Mas a incredulidade, não é assim? E a dureza do coração fez com que eles não percebessem o orgulho. Isso, né? O orgulho. Eu sei. Observe, professor Giovanildo, que quando Jesus evangelizava, aquelas palavras profundas, cheias de ciência do céu, estudaste aonde? Exato. Eles sabiam que as palavras eram boas. Eles sabiam que as palavras eram verdadeiras. Mas queria uma comprovação acadêmica. Observe o que é vaidade, observe o que é orgulho. O orgulhoso, o vaidoso, ele não quer saber do pregador que fala bonito, que não tem uma cultura teológica. Isso é orgulho, isso é vaidade, isso é soberba. Para o homem de Deus, não interessa o curso que ele tiver. Interessa que ele fala a palavra de Deus. Isso. Mas os rabinos do sul de Canaã, que era a Judéia, eles perguntaram a Jesus: estudaste onde? Fizeste que curso? Quem foi o teu professor? Ah, foi fulano, tá certo. Mas Jesus não tinha professor, pelo menos visível. Daí, quando a gente observa, onde Jesus pregou, passou a sua maior quantidade de tempo pregando? Na Galileia. Sim. Ele pregou mais tempo na Galileia do que na Judéia, porque na Judéia tinha muitos doutores e não queriam lhe ouvir. Ele foi para a Galileia, onde as pessoas lhe queriam ouvir e tinha poucos doutores. Muito bem. Professor, uma das profecias mais extraordinárias da Bíblia, das profecias messiânicas, né? É essa de Zacarias 9:9. Eu gosto muito dessa profecia, porque ela é muito clara, muito real, né? Não tem como ler essa profecia e não identificar com Jesus. Eu vou ler e pedir para o senhor explicar para nós. Zacarias capítulo 9, inclusive o senhor sabe disso, é só relembrando aos nossos queridos telespectadores, que o profeta messiânico é Isaías, porque foi ele que mais profetizou, mas o segundo, se assim podemos dizer, ou dentre os profetas menores, o profeta messiânico dos profetas menores é Zacarias. No capítulo 9, versículo 9, ele diz: alegre-se muito, ó filha de Sião, exulte, ó filha de Jerusalém, eis que o seu rei vem até você, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Não tem como negar que isso aqui é uma profecia messiânica. Observe, professor Giovanildo, os irmãos que estão nos vendo e ouvindo já sabem. Agora, eu também pediria que lesse 3:1 de Malaquias, que está imediatamente relacionado a esta profecia. Malaquias capítulo 3, versículo 1. Diz assim: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente, o Senhor, a quem vocês buscam, virá ao seu templo, e o mensageiro da aliança, a quem vocês desejam, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Primeiro, falando Zacarias 9:9. Alegra-te muito, ó Jerusalém, jubila, ó filha de Sião, eis aí vem o teu rei, justo e salvador, pobre montado sobre um asninho, filho de jumenta. Os historiadores dizem que Jesus montou no jumento, mas a mãe dele estava amarrada no cabresto e amarrado no jumento. Jesus foi no jumento e, segundo os historiadores, as pessoas que trabalham com esse contexto,
era um jumento branco, porque os reis entravam em seus reinos, quando eram para ser coroados, numa mula branca. Jesus foi montado num jumentinho branco, desceu a encosta do Monte das Oliveiras e entrou em Jerusalém. E a profecia de Zacarias era uma das profecias, é uma das profecias mais conhecidas da história de Israel. As perguntas, a teologia ficava procurando o que é isso? Como acontecerá isso? Justo e salvador, pobre? Esta era a pergunta. Por que pobre? Por que salvador? Por que virá num jumento, filho de jumenta? Por que não num cavalo branco? Nunca os teólogos de Israel encontraram resposta para isso. Aí vem Zacarias, melhor, Malaquias. Por favor, a primeira parte. Capítulo 3 e o versículo 1, não é isso? Diz assim. Malaquias, capítulo 3, versículo 1. Diz assim: Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Antes de Jesus começar seu ministério, Malaquias avisou que ele viria. Sim. Então, João Batista, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso. Jesus passou 3 anos trabalhando. No final do seu ministério, ele entra em Jerusalém montado no jumento. Aí a parte 2 do versículo. De repente, o Senhor a quem vocês buscam virá ao seu templo. Observe, se você ler lá em Marcos, quando Jesus entra em Jerusalém montado no jumento, ele vai direto para o templo. Quando ele chega no templo, ele desce do jumento, certamente amarra o jumento, ele entra no templo. Quando ele entra no templo, ele vê os cambistas. Aí a Bíblia diz lá em Marcos, como era já tarde, ele foi para Betânia. No outro dia, lê o restante. E o mensageiro da aliança a quem vocês desejam, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Aí quando chega no outro dia, o anjo do concerto, o mensageiro do concerto, o mensageiro da aliança, entra no templo, tira o cordão da sua cintura e expulsa os cambistas. Aí completa um texto lá, o zelo da tua casa me consome. Me devorará. Cumpre-se também o anjo do concerto, o anjo da aliança. Então, esta profecia de Malaquias 9:9, Zacarias 9:9, com Malaquias 3:1, elas se completam. Sim. Repetindo, quando ele entra em Jerusalém montado no jumento, ele vai para o templo e não expulsa os cambistas. É no outro dia, tá certo? Porque sendo já tarde. Então, esta profecia é singularmente, é maravilhosa. Ela trabalha com isso. E eu fico boquiaberto, como o senhor acabou de dizer ainda agora, é que os mestres de Israel viram tudo isso. Diziam, porque aqueles rabinos, professor Givanildo, eles tinham os espias. Sabe quantos cargos comissionados tinha no templo de Jerusalém na época? 40 mil cargos comissionados. Professor Givanildo, 40 mil levitas trabalhavam no templo. E eram espiões dos sacerdotes. Sim. Eles sabiam o que acontecia. Havia uma rede para chegar aos ouvidos dos sacerdotes. Tudo o que os sacerdotes sabiam não era que eles viam. Eles tinham notícia do que acontecia. Por que que eles não olhavam nas escrituras? Eles olhavam, professor Givanildo, como o senhor acabou de dizer, só não acreditavam. Sabe por que não acreditava? Porque Moisés, lá antes do povo sair, ele avisou. Se olha, este povo que vai me desobedecer, e ainda vou visitá-los. Quando é que eu vou visitar esse povo? No dia da minha visitação. Aí é quando Jesus entra em Jerusalém montado no jumento, capítulo 19 de Lucas, ele diz assim: ó Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que a ti são enviados. Quantas vezes eu quis vos juntar como a galinha junta os pintainhos debaixo de suas asas, e vós não quiseste. Mas, se vocês soubessem quem entra agora pelas nossas portas, que coisa extraordinária. Mas isto está encoberto aos vossos olhos. Eu vos digo que não ficará pedra sobre pedra, tudo será derribado, até que digais,
bendito que vem em nome do Senhor. Veja como essa cena de Jesus entrando em Jerusalém montado no jumento, e essa mensagem de Zacarias é um todo na vida de Israel. Portanto, aí está uma explicação, o livro tem coisas ainda mais interessantes. Resiste com mais detalhes, né? Muito bem, professor. Uma das características principais do ministério do Messias, né? Claro, além da pregação do ensino, foram os muitos milagres que o Messias realizou. Só que no Antigo Testamento ocorreram também outros períodos também de milagres, né? Ocorreram milagres no Antigo Testamento. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre esses períodos do Antigo Testamento em que ocorreram também uma diversidade de milagres. Professor Givanildo Hermano, eu sou nascido no Evangelho, como já disse aqui algumas vezes. E eu tenho escutado, através da minha vida, de quase 50 anos que eu voltei, críticos que não examinam a Bíblia, dizendo que a nossa igreja não tem milagres. Tem, nós temos milagres. Sim, e muitos milagres. Com certeza. Mas milagres não é uma demonstração de fé do povo. Pelo contrário, a Bíblia registra apenas 4 períodos de milagres. Certo. O período de milagre que a Bíblia registra é lá no Egito. Sim. Não é assim? A Bíblia registra o período de milagre no Egito. Por que Deus operou milagre no Egito através de Moisés? Para o povo crer. Porque Deus não é apenas Deus de Israel. Deus é o Deus de toda a carne. Então, quando ele fez esses milagres dentro do Egito, chamou a atenção de Israel, chamou a atenção da mistura de gente, chamou a atenção dos egípcios, chamou a atenção de Faraó. Como quem diz, vocês acreditem se quiser. Inclusive, esse período de milagres, né, principalmente na ocasião das 10 pragas, nós vamos perceber que foi algo tão extraordinário que essas pragas atingiram o Egito, mas não atingiam Gósen. Sim. Porque, digamos, se atingissem também Gósen, se atingissem também os hebreus, não seria necessariamente uma manifestação do poder de Deus. Sim. Mas o poder de Deus estava aí, que as rãs, os piolhos, os gafanhotos atingiam o Egito, mas não atingia Gósen. Isso foi claramente uma demonstração do poder de Deus. Não, foi no Egito, continuou no deserto. Certo. O que tem de milagres descrito no deserto, exato, é aquele milagre das cordonizes, professor Givanildo, onde o povo diz, queremos carne. Moisés clama ao Senhor, diga ao povo que haverá muita carne. Moisés duvidou, disse, como é, Senhor, que no deserto haverá tanta carne? Deus disse, aguarde só um pouquinho. Você aguarda um pouquinho que eu vou enviar. Aí, um grupo de cordonizes voava no litoral, por cima. Aí Deus manda um vento. Sopra as cordonizes justamente onde estava o arraial dos judeus. Pegaram tanta cordonizes que a menor quantidade que pegou, a família comeu 3 semanas. Se eu ver. Então, milagres no Egito e deserto. Segundo período de milagres é com Elias e Eliseu. Isso. Esses 2 ministérios, tanto de Elias e Eliseu, foram marcados não só pela mensagem profética, sim, mas também por muitos milagres. Elias, em nome do Senhor, realizou 8 milagres. E o senhor sabe que Eliseu pediu a porção dobrada do que operava em Elias. Sim. Elias teve ministério de 26 anos e operou 8 milagres. Se Eliseu pediu dobrada, porção dobrada, ele ganhou. Foi 52 anos de ministério, que é o dobro de 26, e o dobro de milagres realizado por Eliseu, 16. Aí alguém pode dizer, mas eu só leio 15. Vai ver, quando ele morre, é jogado na cova, vem a chuva, bate, limpa a terra e fica os ossos. Tem uma guerra, alguém pega um defunto para enterrar, como veio os inimigos, jogou na cova, tocou nos ossos de Eliseu, depois de morto ainda fez milagre. Que coisa então, esse é o segundo período de milagres. Observe assim, que os milagres não são porque o povo crê, é para o povo crer. Isso. Terceiro período de milagres, lá em Babilônia, os mancebos, Daniel, Deus operando milagre lá em Babilônia. O que é que Deus está operando milagre em Babilônia?
Israel não sabe que Deus é Deus de milagres? Isso é para os babilônios, para a multidão de raças que vivia em Babilônia. O senhor já pensou quando essas pessoas que viram os milagres dos 3 moços na fornalha, que viram o milagre de Daniel na cova dos leões, quando eles foram para as suas nações, o que eles falaram de Deus? Isso era uma mensagem levada. Inclusive, professor, nós vamos ver registros do rei Dario, do rei Nabucodonosor, ordenando a todos os povos e línguas que não dissesse palavra contra o Deus de Daniel, ou adorasse o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ou seja, esses milagres eles se tornaram conhecidos no mundo, porque os próprios reis Nabucodonosor e Dario escreveram para que todos os povos e línguas servissem ao Deus de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego. É como o senhor acabou de dizer, me fez lembrar. O próprio Nabucodonosor escreve isso, né? Isso, capítulo 4. No final ele diz, eu, Nabucodonosor. Exato. Louvo e exalço. Exato. Ao Deus de toda a terra. Isso. Porque ele humilha quem quer e exalta quem ele quer. Veio a mim os capitães e foi aumentada a minha glória. Eu tive pensando, como a glória de Nabucodonosor foi aumentada, se ele era o rei mais glorioso humanamente falando? É que as pessoas, quando viram agora o Nabucodonosor, sem pornofonia, sem palavras chulas, sem abuso, sem ser iracundo, viu um Nabucodonosor diferente. Transformado, falando manso. A minha glória foi aumentada, passaram não a ter medo, mas a respeitá-lo. Muito bem. E o 4º período do milagre é Jesus de Nazaré, juntamente com os apóstolos. Isso. Então, os 4 períodos de milagres na Bíblia, eles estão ali para mostrar simplesmente que Deus operou milagre para chamar os incrédulos para crer no Deus verdadeiro que opera milagres. Inclusive, eu quero chamar a atenção de 2 textos bíblicos. O primeiro está em João 2, né? Versículos 10 e 11, que depois que Jesus transformou água em vinho, aí o texto diz, e os seus discípulos creram nele. E em João capítulo 20, versículo 35, João diz isso, que Jesus operou muitos milagres que não estão escritos no livro. Aí ele diz, estes, porém, foram escritos para que creias que Jesus é o Cristo e crendo tenhas vida no seu nome. Ou seja, esses milagres autenticavam que Jesus era o Cristo, era o Messias, não é assim? Sim. E levavam as pessoas a crer nele e recebê-lo como o Messias. Professor, é possível dizer quantos milagres Jesus operou? Olha, eu fiz um apanhado. Licença, deixa eu melhorar a pergunta. Quantos milagres que estão registrados, né? Porque com certeza Jesus operou muitos outros que não estão escritos nos evangelhos, com certeza, né? Eu digo referindo-se aos milagres que foram registrados nos 4 evangelhos. Primeiramente, devemos entender que cada milagre é didático. Os milagres são didáticos. Sim. Eles ensinam. Por exemplo, quando Jesus diz assim a Pedro, Pedro diz, mestre, está aí os cobradores de impostos, porque todo primogênito de Israel, desde a chamada dos levitas, tinha que pagar uma dracma ou um dinheiro, porque como eles não foram chamados para servir, a partir dos levitas, não eram mais as famílias que ofereciam o holocausto, agora tinha a tribo. Como os primogênitos perderam essa hegemonia para os levitas, todo primogênito teria que dar uma moeda, anualmente, de imposto para o levita por fazer o trabalho deles. Uhum. E a gente sabe por aí que Pedro era um primogênito. Por quê? Porque Jesus diz, Pedro diz assim, mestre, está aí os cobradores de impostos. Ou seja, aquele imposto que os primogênitos pagam porque os levitas foram escolhidos no lugar dos primogênitos. Aí Jesus diz a Pedro assim, quem é que paga imposto? Os filhos do rei pagam imposto? Pedro diz, não. Aí Jesus, está certo. Então lança a rede no mar e pega peixe. E ali acha o dinheiro. E dá por mim e por ti. Jesus está dizendo, sim, por inferência, que Pedro também é um primogênito. Sim. Então, isso é um milagre didático. Outro milagre didático que a gente vê, quando Jesus ele transforma a água em vinho, né? A água se torna vinho.
É outro milagre didático. Então, a via didática não era apenas um milagre. Deus estava dizendo alguma coisa nas entrelinhas. No primeiro, do dinheiro, ele está dizendo, olha, pessoal, eu sei onde está o dinheiro. Eu sei onde tem alguma coisa. Deixa comigo. Das jarras, a gente observa que a transformação da água em vinho, que eram 6 jarras, cada uma com 120 litros de água. O professor Givanildo, ele mandou encher de água. Água nem tem cheiro, nem tem cor e nem tem gosto. Não é assim? É. Mas vinho tem cheiro, tem cor e tem gosto. Didaticamente, aqueles vasos, posso falar isso? Representam o crente. O crente cheio da palavra de Deus. A água. Em determinado momento, esta água vai se transformar, essa promessa vai se transformar na bênção. Quem tem uma promessa, nem tem cheiro, nem tem gosto e nem tem cor, mas está cheio. Quando essa promessa se realiza, tem gosto, tem cheiro e tem cor. Assim, cada um dos milagres são didáticos. Então, a Bíblia registra, eu consegui captar uns 35 milagres que Jesus fez em sua caminhada, registrados, como o Senhor disse. Mas teve os milagres que lá, quando João Batista manda perguntar, és tu aquele que haveria de vir ou a gente espera outro? Diz a Bíblia que Jesus curou todos. Exato. Então, ninguém sabe quantas pessoas tinha. Acreditamos que dezenas e dezenas de milagres foram feitos por Jesus. Né? E cada um desses, seus discípulos, registraram milagres. João registrou 6 milagres. Mas é chamado o Evangelho dos 7 Sinais. Por que João é chamado o Evangelho dos 7 Sinais? Se Jesus realizou apenas 6 sinais como Messias. É que quando Jesus ressuscita, que ele aparece na beira do mar, lá no capítulo 21 de João, ele diz assim, lança a rede do lado direito. Isso. É assim? É o 7º milagre do livro de João. Mas esse milagre não é provando que ele é o Messias, porque ele já está ressuscitado. Esse milagre é simplesmente um milagre vindo do céu, que não comprova que Jesus é o Messias. 6 prova que ele é o Messias, mas esse 7º não prova. Esse 7º é uma bênção que Jesus está dando aos seus discípulos. Professor, é possível nós descrevermos assim alguns propósitos dos milagres de Jesus? Eu sei que um deles nós já falamos aqui, é provar que Jesus é o Cristo, o Messias, mas eu acredito que existem outros, né? Outros objetivos dos milagres. Sim. Primeiro é levar pecadores à salvação. Nós temos acompanhado através dos grandes milagres, bíblico e extrabíblico, sim, que opera na face da terra, que quantos pecadores duros de coração vê Deus operar milagres e se entrega para Ele imediatamente. Quantos? Eu mesmo já ouvi dezenas de testemunhos que muitos crentes, se não crer na palavra de Deus, não vai crer. Então, levar pecadores à salvação. Quando Jesus fazia milagres, e ele fazia o milagre para o benefício do povo, que é outro ponto. Levar pecadores à salvação, sim, trazer benefício ao povo, testificar e glorificar o Pai. Então, os milagres de Jesus estavam envolvidos todo um contexto. Testificar sobre Deus é o Pai, em nome do Pai. Levar pecadores à salvação e glorificar o seu nome. Então, estava envolvido esses pontos e muitas outras coisas estavam envolvidas nos milagres que Jesus de Nazaré fez e continua fazendo. Muito bem, se você deseja obter maiores informações acerca das profecias messiânicas, as profecias que dizem respeito ao ministério do Messias, você pode adquirir esta obra que eu recomendo, é Jesus de Nazaré, o Messias, e você vai encontrar dezenas de profecias messiânicas que provam à luz da Bíblia Sagrada que Jesus é o Messias esperado pelos judeus. E você tem a oportunidade de estudar esta obra em casa, com a sua Bíblia, assistindo o nosso programa, e caso tenha alguma dúvida, alguma pergunta, você manda para nós. Nós vamos a um breve intervalo, nós voltamos dentro de instantes, e quando nós voltarmos, nós vamos responder perguntas, ler mensagens e enviar saudações. Nós voltamos dentro de instantes, até já.
Estamos de volta com o programa Instantes Finais e nesse momento nós vamos ler algumas mensagens, responder perguntas que foram enviadas para nós através do WhatsApp do programa e eu quero mais uma vez agradecer a você que tem enriquecido o nosso programa, a você que tem enviado a sua mensagem, sua crítica, sua opinião, sua sugestão, a sua pergunta e a sua mensagem para nós. Vamos à primeira pergunta. Elisângela, lá de Bela Vista, no Cabo, eu quero enviar saudações à nossa irmã Elisângela, aos nossos queridos irmãos aí da congregação de Bela Vista, no Cabo de Santo Agostinho. Olha, quase que diariamente nós estamos recebendo mensagens do Cabo de Santo Agostinho. Quero enviar saudações ao pastor Aldir Domingos e toda a igreja aí no Cabo. A irmã Elisângela diz assim: a paz do Senhor, meu irmão, gostaria muito que o Senhor tirasse essa dúvida. O Jardim do Éden ainda existe? Fique na paz do Senhor e muito obrigado. Muito bem, professor, o que é que nós podemos responder à irmã Elisângela, né? A Bíblia fala de 4 rios, né? Gion, Pison, Tigre e Eufrates. Eu acho que pela localização desses rios, dá para a gente ter uma ideia de onde era o Jardim do Éden. Dá para saber, o senhor é professor de geografia bíblica. O senhor falou certo, onde era. Isso. A região. Né? Acredita-se que o Jardim do Éden era no sul da Mesopotâmia. Sim. Certo? E numa região chamada Eridu. Certo. Eu tive um professor de mestrado, ele foi lá e visitou, ele disse que esta região é uma região de montanhas semicírculo, é como se fosse uma cadeia de montanha formando meio círculo. Certo. E o Jardim do Éden seria nesta parte. No meio. Ele não trouxe nenhuma foto, ele apenas falou isso. Mas eu quero dizer que o Jardim do Éden, a sua localização, se ainda existe Jardim do Éden, isso é relevante. Porque nós não precisaremos mais de Jardim do Éden. Isso, exato. Porque como o senhor já falou aqui várias vezes, a terra será o Éden. Isso. Então, a localização ou não, se existe ou não, irmã Elisângela, isso é relevante. Nós estaremos na eternidade, na terra, o Éden, que será toda a terra. Muito bem, vamos a mais uma pergunta. Luiz Carlos, lá de Camaragibe, eu quero enviar saudações ao nosso querido irmão Luiz Carlos, aos queridos irmãos aí da cidade de Camaragibe. Temos uma grande audiência aí nessa cidade, sempre recebemos muitas mensagens de Camaragibe. O irmão Luiz Carlos diz assim: a paz do Senhor, se no céu não entra pecado, como o pecado entrou no coração de Lúcifer, se ele já habitava no céu e de lá foi expulso? Professor Saulo Soares, o que é que a gente pode responder ao nosso irmão Luiz Carlos? Primeiro a gente tem que ver o seguinte, professor Givanildo, do irmão Luiz Carlos. Deus deu uma glória a Lúcifer. Sim. Se podemos chamar o nome dele de Lúcifer. Esta glória era a glória representativa da glória de Deus. Vamos fazer uma ilustração. O professor Givanildo já esteve em Israel e vai de novo com a esposa, se Deus quiser. Se Deus quiser. Quando o senhor chegar a Israel, se de repente o senhor se deparar com a bandeira brasileira, vai ver que a bandeira brasileira é verde, amarela, azul e branca. A primeira coisa que chega na sua mente é o Brasil. Sim. Verde, as matas e assim sucessivamente, como a gente aprendeu lá no primário. Então aquela bandeira representa aquilo que o Brasil tem. Mas eu perguntaria, é o Brasil? Não. É um símbolo, né? Em a bandeira em relação ao Brasil, é um símbolo. É. Então, a glória que Lúcifer tinha era um símbolo do que é realmente a glória de Deus. E o camarada pensou que era o tal. Então, segundo alguns escatólogos, alguns mestres na área, diz que quando os anjos vinham até ele, ficavam boquiabertos com a beleza dele, com a glória que ele tinha, que quando ele se movia, saíam cores de suas vestes e músicas, segundo alguns expositores. E ele pensou que era o tal. Aí, diz a Bíblia, encheu-se o teu interior de violência. Exato. E manchaste a tua glória. Observe que Deus não disse que manchou a minha. Manchou a dele. A dele. Que ele tinha a glória dele. A glória dele não era a glória de Deus. Era algo representativo. Então, Satanás, o pecado não entrou no céu, entrou no anjo. Pela vaidade, pela soberba, pelo orgulho de pensar que ele era tão grande quanto o Deus que criou a sua pessoa.
E é bom nós lembrarmos que a partir de então ele e os anjos que se rebelaram juntamente com ele foram expulsos. Foram né? expulsos. Porque no céu não pode habitar pecado ou iniquidade, né? Ou seja, o pecado, na verdade, ele originou-se na mente, no coração deste ser angelical, assim, e por essa razão ele foi expulso lá do céu. Muito bem, vamos ler uma mensagem que foi enviada para nós. Essa mensagem foi enviada por Maliel Monteiro, de Maceió, Alagoas. Que bênção! Quero enviar saudações ao nosso querido irmão Maliel Monteiro, aos queridos irmãos alagoanos, aí desta belíssima cidade de Maceió. O irmão Maliel diz assim: a paz do Senhor, estou aqui conectado com essa programação. Coloca nosso nome no caderno de oração. Maliel, Gibeonita e Adiel Júnior. Muito bem, irmão Maliel, eu quero agradecer pela sua mensagem, agradecer por sua audiência, e nós iremos solicitar sim que o nome seu e da sua família seja colocado no caderno de oração. Vamos para a próxima pergunta. Reginaldo, da área 14, quero enviar saudações ao nosso irmão Reginaldo, aos queridos irmãos aí da área 14, toda a igreja aí da área 14. Ele diz assim: a paz do Senhor, por favor me explique Marcos capítulo 5, versículo 15, e Mateus capítulo 8, versículo 28. Marcos fala de um endemoniado e Mateus fala de dois. Me tira esta dúvida, obrigado. Muito bem, professor, eu sei que o senhor já tem a resposta, eu sei que o senhor já conhece o texto, mas eu gostaria de aproveitar, né, para dizer que um texto como esse, em que Marcos fala de um endemoniado e Mateus 2, que os críticos da Bíblia querem usar esse texto para dizer: olha aqui uma contradição, a Bíblia está se contradizendo, Mateus falou de dois endemoniados, Marcos falou de um. Eu pergunto, professor, isso seria uma contradição? Segunda pergunta, como nós explicamos isso ao irmão Reginaldo? Ô irmão Reginaldo, a paz do Senhor Jesus. Olhe, Marcos registra o vocálico. Aquele que mais se destacou, o que falou, né? Isso, aquele que mais se destacou. Aquele que disse: Legião é o meu nome. Isso. E Mateus registram dois. Os dois. Porque devemos entender o seguinte: o Evangelho segundo Marcos. Isso. O Evangelho segundo Mateus. Mateus escreve justamente para os hebreus, para o povo de sua raça. Marcos escreve para um grupo. Conforme alguns escritores, o Evangelho de Marcos é uma pregação do apóstolo Pedro para os romanos, para um grupo de romanos. E este Evangelho foi pregado em todo lugar. Então, Marcos não se interessou de dizer que havia dois. Marcos interessou de contar o milagre, certo? Isso. E não que havia dois endemoniados. Isso. Esse era o papel. Daí Marcos trabalhar com o vocálico, aquele que fala, e Mateus trabalhar tanto com o vocálico quanto com o outro. Isto a gente encontra na Bíblia. Por exemplo, num dos evangelhos diz: entrando Jesus em Jericó. No outro evangelho diz: saindo de Jericó. Mas por aquela história do cego. Sim. Aí as pessoas dizem: peraí, erraram. As pessoas se esquecem que Jericó era feito de quadras. Por exemplo, quadra tal, assim sucessivamente. Então, um dos evangelistas, ele escreve quando Jesus está saindo de uma parte da cidade para entrar em outra. Aí eles, saindo de Jericó, ele escreve na posição que Jesus estava antes. Sim. O outro escreve chegando em Jericó, que era a outra parte da cidade, certamente o centro da cidade. Então, isso não é contradição, é uma questão do ponto de vista do escritor. Do escritor. Inclusive, a gente pode até esclarecer, irmão Reginaldo, é como se em um culto ocorressem duas conversões, mas uma delas chamou a atenção de alguém, era alguém conhecido, e essa pessoa chegasse em casa e dissesse assim: olha, hoje fulano se converteu. Aí só falou de uma pessoa, porque era alguém mais conhecido, digamos assim. E a outra pessoa disse: não, mas foram duas conversões. Então não é necessariamente uma contradição. Apenas um desses dois endemoniados chamou mais atenção, que foi aquele que os demônios falaram na boca dele, dizendo que ele era possesso de uma legião de demônios, mas que na verdade foram dois milagres, assim, foram duas libertações, foram dois homens libertos. Agora um deles chamou mais atenção, por isso Marcos registrou somente uma. Vamos lá para a outra pergunta.
Essa pessoa se identifica como CP de Casa Amarela, não dá para dizer o seu nome, mas eu quero enviar saudações a essa pessoa que se identifica como CP e aos queridos irmãos aí de Casa Amarela. Diz assim: a paz do Senhor, professor Givanildo, gostaria de saber sobre a visão que Daniel teve no capítulo 8 do seu livro. Do que se trata? O tempo do fim já está se cumprindo? Muito bem, CP, eu gostaria primeiro de dizer que nós temos uma série lá nos instantes finais que nós comentamos o livro de Daniel versículo por versículo. E este capítulo 8 é um dos capítulos mais belos do livro, que trata de uma visão do carneiro e de um bode. Na verdade, esse carneiro tem 2 chifres, um chifre maior e um menor, e o bode só tem um chifre só entre os olhos. O carneiro representa o Império Medo-Persa, e o bode de um chifre só, é um unicórnio, ele representa a Grécia ou o próprio Alexandre. Então, na verdade, esta profecia do capítulo 8 já ocorreu no passado, porque depois da Babilônia veio o Império Medo-Persa, representado nesse capítulo pelo carneiro de 2 chifres, e depois do Império Medo-Persa veio o Império Grego, que está representado pelo bode peludo, que só tem um chifre só. Esta profecia diz respeito ao que já ocorreu no passado. Agora, continuando esta profecia, nós vamos perceber que desse bode peludo, desse chifre, depois vai nascer outro chifre, que é uma profecia também acerca de Antíoco Epifânio. Então, para Daniel, era algo futuro, era algo profético, era algo escatológico. Para nós, nós já lemos como uma profecia que já se cumpriu. Então, capítulo 8 de Daniel trata de profecias acerca dos grandes impérios do passado, tanto o Império Medo-Persa quanto o Império Grego. Se o irmão desejar maiores informações, vá lá no YouTube e procura o comentário desse capítulo 8 lá no livro de Daniel, programa Instantes Finais. Luísa, lá do Curado 4, Jaboatão, eu quero enviar saudações à nossa irmã Luísa, aos queridos irmãos aí de Curado 4, em Jaboatão dos Guararapes. A irmã Luísa diz assim: a paz do Senhor Jesus Cristo, por favor, irmão, mande a paz para nós do Curado 4, Deus abençoe. Amém, irmã Luísa, saudações aí aos nossos queridos irmãos do Curado 4, obrigado pela vossa audiência. Vamos à próxima pergunta. Manuel, da área 14, mais uma vez, olha que bênção, muitos irmãos aí da área 14 estão enviando mensagens para nós. Irmão Manuel, Deus abençoe, obrigado pela sua audiência. Ele diz assim: professor Givanildo, já estamos na grande tribulação? Professor Saulo Soares, vou deixar o senhor especialista nessa área de grande tribulação. Já estamos na grande tribulação? Não, porque a gente está aqui, né, professor? Claro, se houvesse a grande tribulação, eu ficava até preocupado com isso. Isso. Só haverá a grande tribulação quando a igreja subir. Isso. Tá certo? Por exemplo, esse programa não existirá mais. A não ser reprise, né, professor? A não ser reprise. Então, não haverá, nós não estamos na grande tribulação. Ela só vai acontecer quando a igreja subir. Muito bem, irmão Manuel. Então, há várias razões, né, para nós explicarmos que nós não estamos na grande tribulação. A igreja continua na terra, o anticristo ainda não está governando. Aqueles 4 cavalos brancos, desculpa, aqueles 4 cavalos que são mencionados na abertura dos 4 primeiros selos, né? Cavalo branco representando a falsa paz, cavalo vermelho representando a guerra, cavalo preto representando a fome, cavalo amarelo representando a morte, ainda não está se cumprindo. Então, a igreja ainda está na terra, nós ainda não estamos no período da grande tribulação. Vamos responder mais uma pergunta. Maria José, lá de Palmares, eu quero enviar saudações à nossa irmã Maria José, aos queridos irmãos aí dessa cidade maravilhosa, a cidade de Palmares. Ela diz: irmão, eu quero saber o significado do versículo em Mateus capítulo 24, versículos 20 e 21, que diz assim: orai e vigiai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, né? Professor, essa profecia é específica para o povo de Israel, né? Para que a fuga do povo de Israel não ocorra no inverno nem no sábado. Como é que o senhor pode explicar para nós? Tenho 2 boas notícias para a irmã Maria José de Palmares, Pai do Senhor. A primeira boa notícia é que isso já aconteceu, tá certo? Isso foi quando os romanos sitiaram Jerusalém. Sim. E tomaram Jerusalém. Isso. No ano 70 da era cristã. No ano 70. Naquela sexta-feira que eles sitiaram Jerusalém, ninguém sabe o que aconteceu. De repente, professor Givanildo, eles abandonaram, saíram
como quem diz, estou dando espaço a vocês. Os cristãos judeus que havia dentro da cidade lembrou-se dessa mensagem. Orai para que a vossa fuga não aconteça no sábado. Aí, por que no sábado não podia ser? Porque os judeus só podem caminhar no sábado 1.400 metros. Então, fugindo do soldado romano, teria que correr vários milhares de metros. Então, naquela sexta-feira à noite, muitos saíram de dentro de Jerusalém. Quando chegou o sábado, os soldados romanos sitiaram novamente. Então, daí, Jesus avisou, no inverno, porque como as pessoas poderiam fugir de soldados a cavalo em pleno inverno, com ruas, com lama, o lodossal, o aguaceiro, escorregadios. Também ele diz, ai das grávidas, como a mulher poderia fugir? O senhor já falou muito sobre isso. Sim. No sábado, repetindo, porque ele não podia ir longe. Isto é a primeira notícia que já aconteceu. E a segunda que a irmã Maria José vai encontrar este assunto com seus pormenores no livro É Jesus de Nazaré o Messias? Muito bem. Qual é o capítulo que o senhor trata desse assunto? Capítulo 8. 8. Muito bem. Nós estamos chegando ao final do programa e você tem esse mesmo sentimento que nós temos, né? A impressão que nós temos é que passa muito rápido o tempo. Professor Saulo Soares, eu quero mais uma vez, em nome do nosso pastor presidente, em nome de toda a equipe da Rede Brasil, agradecer a sua presença e dizer que a sua presença enriquece muito o nosso programa. Obrigado, professor Givanildo. Eu é que fico rico com esse programa. Cada vez que eu falo nessas coisas do céu, da Bíblia, da palavra de Deus, de Jesus, dos assuntos, das coisas que estão por vir, de bênçãos, eu fico muito feliz e me alegro de participar, de externar, de contribuir com alguma coisa para aqueles que gostam e precisam ouvir. Muito bem, lembrando que aquela temporada sobre a atualidade da mensagem dos profetas, nós continuaremos das segundas e terças-feiras às 21h30 e essa entrevista com o professor Saulo aos domingos às 17h30, com reprise às quintas-feiras às 16 horas. Antes de nós concluirmos o programa, eu quero enviar uma saudação muito especial aos nossos queridos irmãos da cidade de São João, aí próximo, vizinha à cidade de Garanhuns. Eu quero enviar saudações ao evangelista Diógenes Bandeira, toda a igreja. Nós estivemos aí com o grupo da Estiadeb, professores e alunos, nos dias 21 e 22 de setembro, onde nós realizamos um trabalho aí de evangelismo, ação social. Foi uma bênção para a glória de Deus. Levamos aí um grupo, uma caravana, de acordo com a orientação do nosso pastor, de 100 pessoas, onde evangelizamos, pregamos o evangelho. Muitas pessoas se converteram para a glória de Deus. Eu quero enviar saudações aos nossos queridos irmãos aí da cidade de São João. Até o próximo encontro, se Deus assim nos permitir, a paz do Senhor Jesus. Não esqueça, nós estamos nos instantes finais.